Então, pessoal, antes de nós começarmos mesmo a nossa regata, vou fazer algumas observações. Eu fiz a amostra na agulha 4, só que eu não estava gostando. Então, eu fiz uma nova amostra na agulha 3,5. E eu também não eu gostei do jeito que os pontos ficaram, porque eles ficaram mais compactos. Porém, no padrão original, que aqui é feito apenas com 3 pontos em tricô, eu não gostei, porque ficou muito junto o desenho da trança e ele tava se embolando demais. Então, para consertar isso, eu coloquei um ponto a mais em cada espacinho aqui que nós fazemos tricô. Então, ao invés de eu começar com 4,5 e 3 tricô, eu comecei com 4,5, 4 tricô. Vira 4,5, 4 tricô novamente, tá bom? E assim eu fui encaixando um pontinho aqui entre o desenho, tá bom? Esses dois desenhos em relevo. E eu vou usar a agulha 3,5 para fazer o desenho, porque foi o que eu mais gostei. Fiz uma outra amostra também com a agulha 5, só que eu usei um fio duplo, tá vendo, ó? Eu gostei bastante do jeito que ficou. Olha aqui a diferença das amostrinhas, tá vendo? Só que eu achei que esse aqui é mais delicado. E por ter apenas um fiozinho, ele é mais leve do que esse daqui. E como nós vamos tecer uma regata, ou seja, uma peça para o verão, eu optei em fazer com apenas um fio para ficar mais leve. Então, por isso que eu escolhi esse daqui. Porém, esse daqui também ficou muito bonito. Vocês podem fazer com 2 fios, se vocês quiserem, e daí usar, ao invés de regata, né, usar como colete. Porque esta regata vocês vão conseguir usar tanto como regata quanto como colete, tá bom? Então, aqui eu estou mostrando... nessa amostra, eu deixei aqui com 3 pontos em tricô, tá bom? Eu não coloquei 4, eu só coloquei 4 nessa amostrinha aqui com um fio. Então, essa foi a primeira observação e única. Então, feito essas observações, nós agora vamos fazer alguns cálculos da nossa regata. Então, primeiramente, vocês têm que ter... Vou escrever aqui os cálculos. Então, primeiro, vocês têm que ter a amostra. A minha amostra com agulha 3,5 centímetros, na amostrinha 5 por 5, ela ficou com um total de 16 pontos e 20 carreiras. Tá bom? E agora você precisa ter as suas medidas, tá bom? Cintura, busto. Vocês podem medir em si mesmas, ou então vocês podem pegar uma blusa que tem um bom caimento em vocês e medir o caimento dessa blusa. Eu medi a minha cintura e eu obtive um total de 83 centímetros. Vou colocar mais 10 centímetros, tá bom? Pra poder não ficar tão justa. E aqui vai dar um total de 93 centímetros de circunferência, tá bom? Quando eu medi na blusa, quando eu peguei uma blusa minha e medi, ela deu 50 centímetros de um lado para o outro. Só que como é uma circunferência, quando vocês vão medir a blusa, tá aqui a blusa, daqui até aqui na minha deu 50 centímetros, só que tem as costas. Então, esse total é 100 centímetros, né? Porque seria 50 vezes 2. A minha circunferência deu 83 centímetros, mais 10 centímetros deu 93. Ou seja, não está muito diferente daqui do que deu aqui da blusa. Eu vou preferir fazer com os 93 centímetros. As contas com esse valor aqui, tá bom?
Então, vamos lá. Eu tenho em 5 centímetros, tenho 16 pontos. E em 1 centímetro, eu tenho quantos pontos? Então, vou pegar a calculadora e farei essa regra de 3. Então, 1 vezes 16, que é 16, dividido por 5, que vai dar 3,2 pontos. Agora, eu vou pegar a quantidade de pontos que eu obtive aqui em 1 centímetro e vou multiplicar pelo resultado que deu aqui do meu tamanho, tá bom? Porque eu quero saber a quantidade de pontos que eu tenho em 93 centímetros, ou seja, a quantidade de pontos que eu tenho que colocar aqui na minha agulha. Então, 93 centímetros vezes 3,2 pontos, eu vou ter um total de 93 vezes 3,2, 297,6 pontos. Só que isso aqui é um número quebrado. E tem outro detalhe. O motivo dessa regata, como eu coloquei um ponto a mais, tá bom? Lá no tricô, ele é um múltiplo de 8. Então, nós precisamos ver se este número aqui também é múltiplo de 8. Vou arredondar para 297. E vou dividir por 8. Dá um número quebrado, ou seja, ele não é múltiplo de 8. 298 dividido por 8 também dá um número quebrado. Então, eu vou colocar 296. E aí, não deu um número quebrado, tá vendo? Então, eu vou colocar 296 pontos na minha agulha. Só que aí tem outro detalhe. Esses 296 pontos é a quantidade total que eu vou ter em toda aqui a minha circunferência. Porém, essa parte aqui, ó, da barra da blusa, essa parte, eu vou fazer ela primeiro em carreiras de ida e volta, tanto a parte da frente quanto a parte de trás, e depois eu vou juntar para fazer ela em tricô circular. Por quê? Porque aqui do ladinho, eu não quero que seja fechado, eu quero que tenha uma aberturinha assim, né? Que fique assim com esse detalhe abertinho. Então, pra eu ter isso, eu vou colocar primeiro a metade desses pontos para a parte da frente e a metade para a parte de trás. Caso vocês não queiram fazer com esta abertura, vocês já colocam a quantidade total de ponto que vocês obtiveram, tá bom? Como eu vou fazer deste jeito, né, colocando metade para frente e metade atrás para poder ficar com essa aberturinha, então eu vou pegar essa quantidade de pontos e vou dividir por 2. E aqui eu vou ter um total de 148 pontos na parte da frente e nas costas. Então, eu vou iniciar o meu tricô colocando 148 pontos na agulha e vou fazer a parte da frente. Depois, eu vou colocar essa parte da frente em espera e farei a parte das costas, tá bom? Então, é isso. Na parte dos cálculos, tá bom? Vocês peguem a amostra de vocês, vê quantos pontos tem em 1 centímetro, peguem as medidas de vocês e aí vocês façam os cálculos. Tudo bem? Então, agora vamos pôr a mão nas linhas. Vamos fazer a nossa barrinha. A barra, tá? Essa partezinha da barra, eu vou fazer com a agulha de numeração 3, tá bom? Eu não vou fazer com a 3,5. A 3,5 eu vou fazer apenas quando começar do desenho. E vou usar o fio, né, que eu havia especificado,
da Bella Fashion com apenas um fiozinho. Não vou fazer ele duplo. Então, eu vou montar os pontos na agulha pelo método tradicional ponta longa. Se vocês não conhecem esse método tradicional, ele tem aqui no canal, tá bom? Eu já gravei um vídeo dele, é bem fácil. Qualquer coisa eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo para vocês poderem ver com mais detalhes como é colocado esses pontos, né, na agulha. Então, aqui eu vou começar colocando os meus 178 pontos aqui na agulha. Tenho 2, 3, 4. Ah, pessoal, quero falar um pouco com vocês a questão das agulhas. Essa agulha aqui, ó, ela é de metal, tá? Ela é de metal e ela tem o cabo, ó, bem normal. E ela é da marca Pinguim. Aqui, ó, tem um decaimento. E eu gosto bastante das agulhas dessa marca. E eu particularmente prefiro bastante essas agulhas do que as agulhas de cabo de bambu, tá? Onde a própria agulha é bambu. Porque essas daqui, que são de metal, elas deslizam melhor na hora de tricotar. As de bambu, elas são mais rígidas, então eu prefiro essas daqui. Porém, quem é iniciante pode ter um pouco de dificuldade de trabalhar com essa por ela deslizar demais. No início, quando eu comecei a tricotar com a agulha de metal, os pontos caíam bastante da agulha, então eu perdia bastante os pontos. Então, assim, se você é muito iniciante, eu recomendo você começar com a agulha que é de bambu, que é assim, ó. Tá vendo? A agulha que é de bambu, pra depois ir pra agulha de metal, até você se acostumar, né, a fazer os pontinhos e tudo. Então, eu recomendo isso. Só que uma coisa que eu não gosto muito dessa agulha é que o cabo dela aqui, ó, é bem simples. Esse daqui, ó, ele tem um metal por dentro dessa parte de plástico, então acaba sendo mais resistente. Porém, por eu preferir a agulha de metal, eu sempre dou preferência às agulhas de metal. Essa daqui é a da Círculo, tá bom? E eu tenho uma outra aqui que eu quero mostrar pra vocês, que é da China. Essa parte da agulha de bambu é igual às da Círculo, tá? Não tem diferença. Porém, esse cabo aqui, ele é meio emborrachado e é grosso, tá vendo? E ele quebra com muita facilidade. Mas eu gosto bastante dessas agulhas aqui da China. Então, geralmente, quando esse cabo aqui quebra, eu compro outra. Porque são baratas e compensam. E assim, quebram, mas demoram bastante, tá? Essa agulha aqui eu já tenho há um bom tempo. Eu já tricotei muitos gorros com ela. E ela ainda tá inteira. Por que que eu compro essas agulhas aqui da China, mesmo quebrando, né, aqui com mais facilidade? Porque pra tricotar gorro, gente, não precisa fazer o laço mágico, dá menos trabalho, o trabalho flui mais rápido, então é por causa disso. E agora a questão de preço, gente, essas daqui da Pinguim, eu paguei R$6 na numeração 3. A de bambu da Círculo, eu pago R$22,19. Então, assim, em relação ao custo-benefício, eu acho que vale super a pena comprar as da Pinguim. O cabo delas nunca arrebentou comigo e eu já fiz bastante coisa com essas agulhas aqui, tá bom? Então, o cabo é bem resistente. Eu tenho uma agulha também da Tulipe, só que o cabo dela arrebentou. Essa parte aqui, ó. Eu tava tricotando a blusa foliame que tá aqui no canal.
Eu tava tricotando com ela e daí arrebentou o cabo. Mas as agulhas da Tulip, apesar de ser de bambu, pelo menos a que eu estava tecendo, ela também é muito boa, desliza com facilidade. Mais facilidade do que essas da Círculo. Porque as da Tulip, apesar de ser bambu, é um bambu meio que encerado, sabe? Tem tipo uma cera ao longo da agulha. Então é isso que eu tinha pra dar de dica pra vocês, né? Aí sobre as agulhas. Se vocês nunca testaram uma agulha de metal, eu super recomendo. Aproveita que essas daqui da marca da Pinguim é bem baratinha. Ah, essas daqui da Pinguim eu não encontro com facilidade em qualquer armarinho. Porém, em armarinho online, encontra. No armarinho que eu achei por esse preço que eu falei pra vocês, foi no Bazar Horizonte. E é claro que as agulhas de numeração maior, elas são um pouco mais caras, mas assim, a agulha mais cara deles custa em torno de R$16. Ainda acaba, né, sendo mais barata do que as da Círculo. Porém, aí vai muito de gosto, tá bom, pessoal? Se vocês preferem agulha de bambu, não tem problema, tecem com a agulha de bambu. Eu prefiro essa daqui, porém, a segunda parte da nossa regata, da nossa regata não, né, do nosso colete, eu vou fazer com a agulha de bambu, porque eu não tenho a 3,5, agulha 3,5, nessa daqui da Pinguim eu preciso comprar. Então, é isso. Então, eu vou terminar aqui de colocar na minha agulha os 148 pontos e já volto para mostrar para vocês como que faz a primeira carreira do nosso colete. Cheguei aqui, já coloquei os 148 pontos aqui na minha agulha e agora farei a primeira carreira da barra, tá bom? Então, para fazer esta carreira, eu vou tirar o primeiro ponto, que é o ponto de borda, tira ele sem fazer, e o segundo ponto eu vou fazer em ponto meia. Só que esse ponto meia, ele vai ser um pouco diferente, e iremos fazer ele apenas na barra, tá bom? Então, primeiro, vamos inserir a agulha na perninha de trás do ponto, ó. E vamos dar a laçada na agulha, ao invés de dar assim, que é do jeito que estamos acostumadas, daremos deste jeito. E o próximo ponto é o ponto em tricô normal, pela alcinha da frente e dando a laçada normalmente. Opa! Tá vendo que ela escorrega? Então, vamos de novo. Aqui, vamos trazer a linha para frente e vamos fazer o ponto tricô. E agora, novamente, a linha para trás e o ponto em meia. Insere a agulha na perninha de trás e dê a laçada deste jeito, não desse jeito. Ponto em tricô novamente. E agora, o ponto meia. Para quem segura a linha com esse dedo aqui, o ponto meia é a mesma coisa. Vocês vão inserir na perninha de trás, só que ao invés de pegar deste jeito, não, o ponto, vocês vão pegar, opa, aqui, vocês vão pegar o ponto deste jeito aqui, ó. Vão fazer este movimento com a agulha e tirar. Tá bom? O ponto tricô vocês façam normalmente. Gente, eu sou terrível para fazer o ponto tricô usando esse dedo, então vou usar essa mão aqui. Mas vocês já entenderam, né? Que o ponto tricô, ele é normal.
Novamente, o ponto meia, para quem usa a mão esquerda, para segurar a linha. Insere a agulha na alcinha de trás, faz este movimento aqui, não peguem assim. Assim não, peguem assim. E tirem da agulha. Tá bom? Então, assim vocês vão fazendo. E daí, vocês farão essa sequência de ponto tricô e ponto meia até o final de toda esta carreira. Então, é isso. Lembrando que essa parte que eu tô fazendo, né? Aqui o colete, o meu colete está sendo múltiplo de 8, mas a amostra que fizemos lá no vídeo 0 é múltiplo de 7. Então, talvez deem aí uma diferença de pontos. E daí, essa diferença eu vou explicar na próxima carreira, tá bom? Porque quando é múltiplo de 7, é um número ímpar. Então, dá um pouco de diferença na hora de fazer a segunda carreira. Quando o número é ímpar e quando o número é par. Mas vocês não se preocupem, que eu vou estar explicando como é que vocês fazem para quando o número de vocês, a quantidade de pontos na agulha, for uma quantidade ímpar. A minha quantidade de pontos é a quantidade par. Tá bom? Mas a primeira carreira é igual para todo mundo. Então, vocês vão fazendo aí o tricô de vocês e eu vou terminar aqui a minha carreira também. E assim que eu terminar, eu volto para mostrar para vocês como faremos a carreira 2 e dar também as especificações para quem tem uma quantidade ímpar de pontos. Agora a carreira 2. Eu tenho 148 pontos aqui na agulha, ou seja, é um número par. Como a gente tira o primeiro sem fazer, ele fica com 147, ou seja, um número ímpar. Então, quem tem um número par, assim que nem eu, vai começar tirando o ponto de borda, e esse daqui vai ser meia. Por quê? Porque esse que nós tiramos, esse pontinho aqui que nós tiramos, o ponto de borda, nós fizemos em meia, porque foi o último ponto. Então, significa que o anterior fizemos em tricô. Como fez em tricô aqui no lado direito, no avesso, ele se torna meia. Então, quem tem um número par de pontos na agulha, tira o primeiro ponto e faz em meia. Quem tem um número ímpar vai tirar o primeiro ponto e fazer em tricô. Por quê? Vamos supor que eu tenho um número ímpar de pontos aqui na minha agulha. Quando tem um número ímpar de pontos na agulha, ao invés de terminar esse último ponto em meia, termina em tricô. E esse aqui se torna meia. Então, se faz meia no direito, no avesso tem que ser tricô, tá bom? Mas é só por causa disso. Então, a carreira 2, para quem tem um número par de pontos, que nem eu, não, número total par, vai tirar o ponto de borda e vai fazer este ponto aqui em meia. O próximo em tricô, aí vão fazer meia tricô, meia tricô, meia tricô. Quem tem um número ímpar, tira esse primeiro ponto da agulha sem fazer e vai iniciar fazendo tricô. Aí farão tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tá bom? Ou então, se vocês se esquecerem, apenas olhem como o ponto se apresenta. Esse ponto aqui, ó, ele se apresenta em meia,
Tá vendo? Olha, ele está se apresentando em meia. Então, eu vou fazer em meia. Se o de vocês estiverem se apresentando em tricô, vocês façam em tricô. O segundo pontinho, ó, é um ponto em tricô. Então, eu farei ele em tricô. O próximo se apresenta como meia. Então, farei ele em meia. E assim vocês vão fazendo ponto meia e ponto tricô intercalados por toda a carreira, tá bom? Até chegar aqui no fim da carreira. E aí, pessoal, vocês vão repetir essas duas carreiras até terem um comprimento de 6 centímetros, tá bom? Que vai ser o tamanho da nossa barra. Ah, Mayara, mas eu não quero fazer 6 centímetros, eu acho que fica muito grande. Tem problema? Não, não tem problema. Vocês podem fazer 5 centímetros, 3, não sei, a quantidade de centímetros que vocês quiserem. Mas eu vou fazer com 6 centímetros de barra, tá bom? Então, eu vou crescer aqui a minha barra até ter 6 centímetros. E quando tiver 6 centímetros, eu volto para mostrar para vocês o que eu vou fazer. Então, terminei aqui as costas, tá vendo? Ou a frente, né? E a frente. As duas peças que iremos juntar agora. Esse comprimento de barra, eu preferi fazer 4 centímetros, tá bom? Eu achei que 5 e 6 ficou muito grande para uma barra. Então, eu fui fazendo as carreiras, ó, até aqui ter 4 centímetros. Tá vendo? 4 centímetros. E isso me rendeu 16 carreiras, tá bom? Ou seja, eu repeti a carreira 1 e a carreira 2 por 8 vezes. Então, agora, eu irei mostrar como vamos juntar essa peça nessa. Ah, uma outra observação. Eu fiz nessa agulha de tricô as duas partes, tá bom? Eu poderia ter feito nessa? Poderia. Porém, o material dela é diferente dessa, né? Esse aqui é um plástico, a marca de agulha é diferente. Isso pode causar alteração na tensão do meu ponto. Então, o que eu fiz? Quando terminei essa peça, que eu estava confeccionando nessa agulha, eu passei apenas para essa agulha e essa segunda eu continuei tricotando com a agulha da Pinguim. Essa daqui, se eu não me engano, é aquela simples reta da Círculo, tá bom? De plástico mesmo. Então, eu confeccionei essa primeira peça e coloquei nesta agulha e coloquei nessa. E depois eu tricotei essa daqui. E agora, nós vamos juntar essas duas partes, da frente e das costas. E aí, depois, temos que pegar esta parte aqui, vamos juntar essa. Vamos tricotar, né, até chegar aqui, e quando chegar aqui, eu vou precisar juntar esta parte da outra ponta com essa daqui. Então, agora, iremos fazer isso da seguinte forma. Então, esta parte eu cortei e deixei um pedacinho de linha para o arremate depois. E para juntar esta peça nessa, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar este ponto aqui da agulha. E vamos passar esse ponto da agulha da direita para a agulha da esquerda. E vamos agora recolocar este ponto aqui na agulha da esquerda. Então, o ponto da agulha da esquerda eu retirei, coloquei um pontinho aqui da agulha da direita, e depois eu recoloquei o ponto da agulha da esquerda. E aí, ficou assim.
eles ficaram cruzados. Então, pessoal, para começarmos a fazer a primeira carreira antes do desenho, né? Essa carreira também vai ser apenas de ponto meia e ponto em tricô. Porque é a carreira de junção dessas duas partes. Então, este primeiro ponto, farei ele em tricô. E os dois próximos pontos... Opa! Saiu aqui. Esses dois primeiros pontos, pessoal, eles são um pouco difíceis de tricotar mesmo, tá bom? Porque as linhas estão soltas dos arremates, então eles ficam um pouco complicados. Mas não é nada muito impossível. Então, esse primeiro ponto eu fiz em tricô e os dois seguintes pontos eu vou fazer em meia. Só que esse primeiro eu irei fazer ele em meia normal, deste jeito aqui. E o segundo ponto, que é em meia, que está se apresentando em meia, olha só. Eu irei fazer como estávamos fazendo ali na carreira. Nas carreiras anteriores, que é pela alcinha de trás. Passo a linha pra frente, faço um pontinho em meia, em tricô, quer dizer. Passo pra trás e faço o pontinho em meia pela alcinha de trás e com a laçada por cima. E assim vamos tricotando, fazendo ponto tricô e ponto meia até o final. Gente, hoje tá com um pouco de barulho aqui, porque tá tendo obra no vizinho e tá tendo muito barulho e essa obra não vai acabar tão cedo. E como precisava vir aqui gravar esses vídeos para vocês poderem ter mais um padrão aí disponível, eu resolvi gravar mesmo com barulho, porque tá muito, mas não tá tanto, tá bom? Mas é isso, né? É assim mesmo, eu gravo aqui em casa mesmo e tem esses imprevistos, né? De barulho, da rua, de carro, de obra. Não tenho muito o que fazer porque eu não tenho como controlar estes sons, tá bom? Eu espero que vocês entendam. Então, eu estou tricotando aqui em pontos meia e ponto tricô. E vou continuar tricotando até chegar ali no final. Ó, juntei essa parte, depois é só ajustar bem esse fiozinho puxando para que não ficar nenhuma lacuna, nenhum buraquinho. E eu vou tricotar até chegar aqui no final. Quando eu chegar aqui no final, eu volto para mostrar para vocês como iremos juntar estas duas partes. Tá bom? Então, eu vou tricotando por aqui, vocês tricotam por aí e daqui a pouco voltamos. Quando eu chegar aqui, faltando 2 pontinhos, pra tirar a agulha que tava os pontos das costas ou da frente, eu vou falar das costas, tá? Eu vou pegar aqui essa outra parte da agulha, ó. Sempre deixando a parte do tricô pra baixo, olha só, tá? Se vocês fazerem assim, ó, vai ficar torcido, vai ficar errado. Então, sempre arrumem antes de juntar essas duas partes, tá bom? Verifiquem se tá tudo certinho. E agora, esses 2 pontinhos que estão aqui nessa agulha, eu vou passar pra essa outra. Para a agulha circular. Os 2 pontinhos que estavam na agulha reta, passei para a agulha circular. E agora que eu passei esses 2 pontinhos, ops, caiu. Aqui da agulha reta para a agulha circular, irei terminar de tricotar esses 2 pontinhos. Aqui, então, agora que eu já passei os 2 pontinhos da agulha reta para a agulha circular, eu irei fazer este ponto aqui em tricô
Se o de vocês estivesse apresentando em meia, faça em meia. Eu farei em tricô, porque esse meu ponto aqui foi em meia, o anterior. Então, farei ele em tricô, linha pra frente, e tricô. E agora, eu tenho que cruzar estes dois pontos que nem eu fiz lá no começo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar este ponto aqui e colocar na agulha da direita, porque ele é como se estivesse aqui. Agora, eu vou tirar esse primeiro ponto da agulha esquerda e vou inserir esse daqui. E agora, eu vou recuperar o pontinho que eu tirei da agulha. Estão vendo? Irei colocar ele aqui. Se acaso vocês acharem melhor, quando for tirar o ponto da agulha, deixar em uma agulha auxiliar, para vocês não perderem esse ponto e esse ponto não se desfazer, eu recomendo bastante. Então, esse primeiro aqui eu havia feito em tricô, e então eu vou fazer este ponto aqui em meia. E o próximo ponto em tricô. Agora, esse próximo ponto, olha só, ele se apresenta em meia, aqui pra mim. Estão vendo? Então, farei ele em meia. Se o pontinho de vocês estiverem se apresentando em tricô, façam em tricô. Porque agora, vamos fazer um ponto em meia, um ponto em tricô. Ou então, um ponto em tricô e um ponto em meia. Vai depender de como os pontos estão se apresentando para vocês. Ou seja, vamos tricotar conforme o ponto se apresenta. Sempre intercalando um ponto em meia e um ponto em tricô. Ó, esse daqui pra mim se apresenta em tricô. Então, farei ele em tricô. Agora, farei esse ponto aqui em meia, porque os pontos estão se apresentando em meia. Novamente, tricô. E assim, então, eu vou fazendo até chegar ali no final da carreira. Antes de chegar, eu aconselho vocês de vir aqui, tenho que fazer por toda essa parte, e colocar um marcador de ponto aqui. Por quê? Onde que vocês vão colocar este marcador de ponto? Vocês vão colocar ele da seguinte forma. Deixa eu arrumar aqui meu trabalho. Vocês vão ver o primeiro ponto dessa parte aqui que fizemos, que tá aqui com esta linha. Tá vendo? Ao invés de vocês colocarem o marcador aqui, vocês vão colocar 2 pontos antes dessa outra parte aqui. Estão vendo? E daí, vocês vão tricotar esta parte até chegar aqui no marcador. Não vão fazer estes 2 primeiros pontos, tá bom? Então, vamos tricotando um ponto meia e um ponto tricô até chegar aqui no marcador. Então, eu vou tricotar aqui e quando eu chegar aqui no marcador, eu volto pra mostrar pra vocês como faremos as carreiras seguintes. As carreiras seguintes vai começar a fazer o desenho do nosso colete, tá bom? Colete ou regata. Vocês podem usar aí da forma que vocês quiserem, tá bom? Eu vou falar colete. Então, quando chegar aqui eu volto para mostrar como será feita as carreiras do desenho.